O pessoal está começando a entrar aí. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Cleiton, eu sou o gerente comercial da Bausch aqui no Brasil e a gente está dando continuidade com as nossas atividades da Bausch Academy, que é um programa de educação continuada que a Bausch iniciou lá na Alemanha, bem ali no período da pandemia. Então, a gente está dando continuidade nisso daí, juntamente com a professora Juliana, que hoje vai fazer uma apresentação aqui, vai falar um pouco sobre o OcluSense dentro da odontologia digital, avaliação digital de oclusão, né? Então, vamos passar a palavra aí para a professora Juliana para dar sequência nisso daí. Obrigada, Cleiton. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu vou combinar com vocês uma coisa. No último webinário que a gente fez, eu abri para as pessoas irem perguntando ao longo do webinário. E o que aconteceu foi que ficou muito longo com as perguntas. O pessoal interagiu bastante, isso foi muito legal, mas foi ficando muito longo. Então, eu vou pedir para vocês anotarem as perguntas de vocês. Eu dou toda a aula e no final, quem quiser ficar para fazer as perguntas e tirar as dúvidas, que aí a gente libera quem quer sair e quem quer ficar, eu estou aqui à disposição para a gente conversar e tirar dúvidas. Tudo bem, pessoal? Então, segurem um pouquinho aí as perguntas, ou se qualquer coisa, manda no chat para o Cleiton e ele vai coletando essas perguntas. E se ele achar muito relevante, importante, alguma coisa que não tenha ficado clara na aula, ele me interrompe. Mas eu vou pedir para vocês, aí a gente abre câmera e conversa, certo? Bom, vou compartilhar. Todo mundo me ouve bem? Eu- Sim, sim, Sim. Minha tela chega para vocês aí. sim. Sim. Então, eu vou começar e qualquer coisa a gente se fala. Bom, o objetivo da nossa conversa hoje é a gente falar um pouco mais sobre o OcluSense dentro da odontologia digital, né? O OcluSense, ele não é obrigatoriamente uma ferramenta para ser usada exclusivamente dentro da odontologia digital, mas hoje a ideia é entender como que esse equipamento pode agregar em informações dentro destas análises, dessas novas ferramentas que a gente vem introduzindo no nosso dia a dia e como o OcluSense pode nos ajudar a ter melhores resultados na clínica. Então, antes da gente começar a entender como, né, ele pode ajudar, eu queria que a gente voltasse um pouquinho para a gente entender o que é o OcluSense, né? Como que ele funciona, como que ele calcula essas barrinhas que a gente vê como resultado aí da avaliação, para a gente conseguir interpretar melhor os dados de forma mais correta, os dados que a gente vai receber lá na análise. Então, o OcluSense, ele tem um hardware, né? E ele vai ter um sensor. Esse sensor que se acopla, né, por essas, por essas perfurações aqui no hardware, esse sensor é um sensor de pressão que vai dentro do sensor tem vários eletrodos. Esses eletrodos eles vão capturar a pressão que os dentes em contato fazem e então transferir estas informações para um aplicativo onde ele vai ser onde esses dados vão ser coletados, vão ser processados e nos apresentado na forma de um gráfico. Então, como que funciona o sensor, né? Ele são duas folhas de papel com vários eletrodos entre essas folhas de papel. Todo esse conjunto das duas folhas de acetato mais os eletrodos, eles têm 60 micrômetros de espessura. Então, ele é super fino, né? Se a gente pensar que na rotina a gente usa um carbono de 100 micrômetros,
60 micrômetros para ter tudo isso, 2 folhas mais os eletrodos, ele realmente é bem fino. Essas folhas, né, esses papéis de acetato, essa folha de acetato, ela é recoberta por um pigmento, então a gente consegue fazer uma correspondência desse pigmento que é transferido para os dentes quando eu faço o registro, com os dados que a gente vai obter nos gráficos. Então, a gente consegue fazer uma correspondência visual desses dados com as marcações nos dentes. Esses eletrodos, eles têm 1018 pontos sensíveis à pressão. Então, ele gera uma quantidade enorme de informação para a gente, né? E cada um desses 1018 pontos de sensibilidade, eles têm 256 diferentes níveis de pressão. Eles conseguem registrar 256 níveis diferentes. Então, é um sensor muito sensível, né? Onde a gente vai capturar muita informação. E esse sensor, se ele fosse rígido, a gente teria muito falso positivo ali em termos de contatos. Então, ele é flexível, permitindo que esse papel entre os dentes, né, entre fossas e cúspides, se modelando, se moldando aquela mordida, aquela engrenagem dos dentes do paciente, nos dando pontos bem específicos desses contatos. Então, se a gente observar só por esses dados, a gente vai ver que a gente tem uma quantidade enorme de informação que é gerada. E esse, às vezes, é um problema quando a gente não sabe o que fazer com todos esses dados, né? Então, agora a gente vai entender todos esses dados que são capturados, como que eles são processados e apresentados para nós. Então, a gente tem, basicamente, inicialmente, né, dois fatores importantes que a gente precisa entender para poder fazer análise desses dados. A gente tem a cor da coluna, então eu tenho colunas que podem ser vermelhas, laranjas, amarelas ou verdes. Cada uma dessas cores, elas representam o diâmetro, o tamanho da superfície destes contatos. Então, quanto mais pontual é esse contato, mais próximo do vermelho a gente vai estar. Quanto maior é esta superfície, mais próximo do verde a gente vai ter essa representação. Então, dentro de uma oclusão ideal, qual é o nosso objetivo? É que a gente tenha contatos pontuais. Então, o que se espera dentro de uma oclusão ideal é que a gente tenha colunas vermelhas representando esses contatos. Então, se eu tenho uma dentição com erosão ácida, né, e um desgaste muito grande da superfície oclusal desses dentes e um contato muito mais superficial entre esses dentes por uma alteração de anatomia, eu vou tender a ter contatos mais amplos, superfícies de contatos mais amplas, onde a gente vai ter uma representação pelo verde. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A cor da coluna nos dá a informação da qualidade desse contato, se ele é mais pontual ou se ele é mais de superfície. E aí, a próxima informação que a gente tem é a altura dessa coluna, né? A altura desta coluna, ela depende da intensidade desse contato. Então, quanto mais intenso, quanto mais força eu tenho nesse contato, mais intensidade eu tenho nesse contato, maior é a minha representação da altura dessa coluna. Então, colunas baixinhas têm intensidades baixas, colunas altas têm uma intensidade maior. O que a gente busca dentro de uma oclusão ideal? Que eu tenha contatos posteriores pontuais, né, onde eu tenha contatos de ponta de cúspide com fossa, formando um contato mais pontual, e de igual intensidade entre posteriores, né? E com uma intensidade menor
entre anteriores, para que a gente tenha uma folga aí e uma proteção desses dentes anteriores. No movimento, a gente vai ter uma alteração e uma mudança desses contatos com as guias. Então, a representação que a gente busca é que a gente tenha, e aí esse gráfico pizza é bastante útil, onde a gente tenha todo esse gráfico em verde, dentro de uma oclusão ideal, mostrando que eu tenho porcentagens muito próximas, muito bem distribuídas quando comparado um lado com o outro, tá? Então, a gente vai pegar o 100% dos contatos e vai fazer a distribuição de porcentagem por região. Então, tudo isso o sistema nos dá, são informações que a gente tem dentro do próprio sistema quando a gente recebe, logo depois que a gente faz a captura, esses dados no iPad. E como que ele calcula essa porcentagem? Mais uma vez, e como que ele calcula a intensidade? Ele calcula a intensidade dentro dos 100% que ele captura de todos os pontos e faz uma média de comparação, uma comparação entre os contatos, tá? Então, eu não consigo, por exemplo, comparar um paciente com o outro. Por quê? Porque o número de contatos, a intensidade de total de contatos, ela é diferente entre esses pacientes. A gente consegue comparar padrão de distribuição de contatos só. E aí, uma pergunta muito frequente que eu escuto, né, é que nessa época de mais acessibilidade aos scanners, muitos colegas me perguntam, mas por que que eu preciso de um OcluSense se eu tenho o oclusograma que o scanner me dá? Então, se eu tenho os contatos, quando eu entro por um software. Então, a gente precisa entender como é que essas informações em cada uma dessas ferramentas digitais, elas se conversam. Então, quando a gente fala de software, esse é um caso representado no Mesh Mixer, né? Que é um software gratuito que a gente usa para fazer análises. Eu tenho aqui o contato, o primeiro contato cêntrico desse caso, né? E eu consigo reproduzir esse mesmo contato no escaneamento? Consigo, ó. Ele está aqui. Só que diferente do software, onde eu só vejo o contato que realmente está acontecendo, o escaneamento, o software do scanner me dá uma possibilidade de ativar um oclusograma e me dá esse monte de informação aqui. O que que significam essas informações que o oclusograma do scanner nos dá? Isso significa que eu tenho um contato real aqui nesta representação em vermelho. Os outros contatos, eles são a representação visual por cor da distância entre estes pontos entre as malhas. Então, isso aqui não é um contato real que está acontecendo lá no scanner. Ele é a distância que essas malhas estão entre elas. Então, eu sei que esse ponto está mais próximo deste ponto, porque ele está em laranja. E como é que eu sei o quão distante essas malhas estão? Quando a gente faz a ativação desse oclusograma, a gente tem uma escala, e isso varia para cada um dos scanners. Mas, normalmente, esses oclusogramas, eles vêm com o padrão de fábrica, com o oclusograma ativado para espaço protético. Então, normalmente, esta cor laranja representa um espaço de 200 micras. Então, assim, eu não tenho dados muito precisos nesses oclusogramas desses contatos. Por quê? Porque ele depende da escala que eu estou visualizando. Alguns scanners possibilitam que a gente faça um ajuste e consiga entender de forma melhor, mais refinada, mais filtrada, trazendo para dados mais próximos do que a gente usa com os papéis, né?
os papéis de marcação, os papéis carbonos de 100, 200 micras, 40 micras, 80 micras, a gente consegue acertar essa escala e então ter uma representação. Então, só o scanner por si, aonde eu não tenho a possibilidade de ajustar a escala desse oclusograma, ele não me dá informações tão refinadas sobre esses contatos. Mas, Juliana, é possível eu encontrar estes mesmos contatos que estão muito próximos aqui com o occlusense? Sim, por quê? Porque eu vou lá e eu posso encontrar o contato que realmente está acontecendo, que era esse meu contato em vermelho aqui, que tem uma intensidade maior. Mas, Juliana, e aqui eu tenho os outros contatos que têm uma intensidade menor, que tem mais distância, eu tenho a representação. E aí, vocês vão me perguntar, ó, se eu colocar esse em cima desse, eu consigo encontrar alguma correspondência. Mas aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, Juliana, para tudo. Você não me falou que aqui é só uma distância e aqui eu estou vendo intensidade de contatos? Aqui começa a primeira observação que a gente precisa fazer quando a gente vai comparar ferramentas. Quando eu faço a captura da mordida, da relação entre os dentes com o scanner, eu estou fazendo o registro de uma mordida estática. Eu estou registrando, é como se eu fizesse uma foto daquela mordida do paciente. Quando eu faço o registro com o occlusense, eu faço um registro dinâmico. E o que significa isso? Aqui eu vou ter as malhas que eu escaneei com os dentes separados, fazendo uma intersecção entre elas. Aqui eu tenho o registro de contatos entre os dentes, eu tenho, depende da força que esse paciente fez para poder fazer o fechamento entre os dentes, a gonfose que esse dente faz dentro do alvéolo durante esse registro. Então, para tomar alguma decisão, em qual momento eu vou avaliar esse paciente, eu preciso levar tudo isso em consideração. A gente vai ver com mais detalhe tudo isso, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Uma é que o oclusograma muitas vezes está numa escala muito grande, onde eu estou comparando distâncias que não são reais dentro do que a gente trabalha dentro da odontologia. Isso é uma foto de um momento daquele paciente fazendo a mordida, né, fazendo a relação de contatos oclusais. E o occlusense, por outro lado, ele me traz um registro dinâmico, onde eu vou ser capaz de identificar os contatos com mais intensidade, mas eu também vou registrar esses micromovimentos dos dentes e o quanto essa intensidade varia com esses movimentos. A gente vai ver isso com bastante detalhe. E esta é a razão pela qual, todas as vezes que os colegas me perguntam, Juliana, mas para que eu preciso do oclusograma se eu tenho um scanner, do occlusense, se eu tenho um scanner que me dá um oclusograma? Porque eles são complementares, tá? Como eu falei anteriormente, o scanner, ele vai te dar uma foto, é um registro, é um frame só do que está acontecendo naquela oclusão. O occlusense, ele vai trazer como essa oclusão acontece durante toda a atividade muscular. Então, esse é o grande diferencial do occlusense, é eu conseguir entender quais são os contatos iniciais, como esses contatos evoluem até eles alcançarem o que a gente chama de máxima intercuspidação. Com o scanner, às vezes eu corro o risco de fazer o registro, não aqui na máxima intercuspidação, mas às vezes num momento antes, dependendo da força que esse paciente imprime, do quanto ele consegue manter esses dentes em contato. Então, o scanner ele está sim sujeito a variações no registro,
e que a gente consegue entender muito bem quando a gente começa a usar essa análise dinâmica e entender como isso influencia e como isso altera os nossos registros oclusais. Então, aqui, ó, eu tenho um paciente que tem uma máxima intercuspidação, eu registrei essa máxima intercuspidação com o scanner, então aqui eu tenho a distribuição de contatos dessa paciente, e eu consigo encontrar no registro que eu fiz com o OcluSense, eu consigo encontrar uma posição, uma foto que seja similar a essa distribuição aqui do scanner. Então, eu consigo fazer essa correspondência entre esses momentos. O que acontece é que quando eu vou analisar como essa paciente atinge esse momento final de máxima intercuspidação, a gente vai perceber que essa oclusão ela não acontece igual desde o começo, né? O paciente começa a fazer diferentes toques, vai ocorrendo uma ativação muscular e só no final é que ele atinge todos os contatos. E vocês viram que essa paciente não consegue manter os contatos por muito tempo. Ó, ela começa fazendo um contato, aí ela desliza, aí ela começa a fazer mais força, onde então ela vai conseguir, ó, agora que ela vai atingir o máximo de contatos dela, ó, agora ela atingiu. Ela imprimiu força e conseguiu atingir a máxima intercuspidação. Mas tá vendo que ela não consegue sustentar todos esses contatos? Ó, esse contato tinha chegado aqui. Então, essa é a grande vantagem do OcluSense, que a gente consegue entender, inclusive, qual é a estabilidade desses contatos, né? Eu consigo registrar em máxima intercuspidação? Eu consigo, mas o que acontece do início até esse paciente atingir a máxima intercuspidação é um dado que só um sensor de registro eletrônico consegue nos fornecer. Nenhum scanner é capaz de fazer esse registro dinâmico de como acontece a atividade muscular. Se eu tenho dentes com doença periodontal, esses dentes vão ter uma maior morfose, eles vão ter uma maior mobilidade e a intensidade desse contato vai ser diferente. Se eu tenho paciente com implantes, como que se dá esses contatos com o implante, ele também vai ter uma alteração na percepção dessa intensidade desse contato. Então, tudo isso faz diferença quando a gente está fazendo um ajuste de uma reabilitação, quando a gente está fazendo o ajuste de uma coroa unitária, seja ela sobre implante, seja ela cerâmica, seja ela de resina, isso vai fazer diferença no refinamento desse ajuste. E a gente consegue, com o OcluSense, por a gente fazer esse registro dinâmico, fazer o registro dos movimentos e entender se eu tenho contatos de balanceio neste movimento. Ó, nesse lado eu não tenho nenhum contato de balanceio. E aí ela volta para MH, mas quando eu venho avaliar a lateralidade direita dela, ó, ela entra em MH e aí ela vai vir para o lado direito. E a gente vai perceber que ela tem uma interferência. Ela acontece em pré-molar, depois, e ela só no final do movimento que ela consegue ativar. Quando eu venho para cá, eu vou ver que ela faz a máxima intercuspidação, e aí ela vai vir para a esquerda, mas aqui começou, e aqui a gente vai ter uma lateralidade mais ancorada em caninos. Aqui a lateralidade dela é mais em pré. E aqui a gente consegue ver na protrusão se tem alguma interferência posterior nesse movimento. Aqui nesse caso a gente não tem nenhuma interferência, né? Não tenho nem durante o movimento nenhuma interferência aparecendo, um contato aparecendo na região posterior. Mas quando esses contatos aparecem, o que é legal é a gente entender
quanto tempo esse contato fica? Por quanto tempo durante o movimento esse contato vai ficar? Qual é a intensidade desse contato durante o movimento? Às vezes eu tenho um contato de balanceio acontecendo que é mais intenso do que a própria guia em canino. Então eu tenho um contato em canino, mas eu também tenho um contato de balanceio lá no molar. E aí, quando a gente faz a análise, a gente percebe que, embora essa desoclusão aconteça às custas de um canino, porém com interferência, a interferência tem uma intensidade maior. Isso eu só consigo ver com o OcluSense. Eu não consigo verificar isso com carbonos, eu não consigo verificar isso com scanners. Alguns softwares conseguem registrar esses movimentos, mas eles não conseguem registrar o que vai acontecendo ao longo. Eles normalmente dão a posição inicial e a posição final, mas a gente não consegue ver esta mudança de contatos e a intensidade, a variação de intensidade entre eles. Então, para mim, essa é uma das maiores, das melhores ferramentas para conseguir esse tipo de informação na avaliação do meu paciente. Então, entendido como o OcluSense funciona e entendido que OcluSense, scanner e software, eles não são ferramentas competitivas, e sim ferramentas complementares, onde com cada ferramenta que eu acrescento dentro do meu fluxo, eu vou melhorar o entendimento de funcionamento desse sistema, a gente agora consegue ir para a aplicação clínica. Então, eu fiz um passo a passo de diferentes situações clínicas onde a gente pode usar o OcluSense e como a gente cria protocolos para poder trabalhar nessas diferentes situações clínicas. Então, lápis e caneta aí para começar a usar o OcluSense quem tem amanhã. O OcluSense é na bancada, não adianta ele ficar guardado, ele precisa estar na bancada com o iPad carregado. Por quê? Porque nas diversas situações clínicas que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem utilizar o OcluSense para gerar comunicação com o paciente de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou especificar quando usar e como usar. Então, a primeira forma da gente usar o OcluSense é na primeira consulta. Antes de eu trabalhar com scanners, softwares e entrar de vez na odontologia digital, eu comecei a trabalhar com o OcluSense em 2018, em 2019 já ainda com protótipo, em 2019 ele foi lançado no IDS e desde então eu tenho um OcluSense no consultório. E antes de ter scanner, de trabalhar com softwares, o OcluSense foi a minha primeira ferramenta digital no consultório. E a minha comunicação com o meu paciente melhorou muito desde a primeira consulta. Por quê? Porque muitas vezes na análise do paciente em MH na habitual, né, eu conseguia enxergar as interferências que esse sistema tinha durante os movimentos, a distribuição de contatos que não eram ideais, mas eu não conseguia fazer o meu paciente enxergar tudo isso que eu estava falando. Para o paciente é muito abstrato quando você fala que ele tem um contato num lugar onde ele não deveria ter, para ele é tudo muito confuso. Então, quando eu introduzi o OcluSense na minha avaliação para entender quem é o meu paciente, né? Quem é aquele paciente que está chegando a mim e usava essas informações gráficas para ele entender de forma dinâmica, quando você passa o gráfico e ele vai entendendo e você vai explicando, ele consegue voltar na boca e ele consegue perceber esses contatos, porque o cérebro dele já viu o que vai acontecer e aí sim ele consegue ter essa percepção. Então, na primeira consulta, antes de eu pensar em fazer análise oclusal, montar em articulador, qualquer coisa mais complexa ou mais aprofundada, eu preciso entender quem é o meu paciente, como ele funciona na posição habitual, né?
é secundário dentro da avaliação eu saber se a RC dele é coincidente com o MH, se ele tem alguma interferência, se ele tem algum fator. É secundário essa análise. Eu preciso entender se na posição habitual, que é a posição que ele trabalha, que ele mastiga, que ele faz lateralidade, se ele tem uma boa distribuição de contatos. Eu acho que a gente peca muito em não estabilizar os pacientes bem nesta posição. Então, aqui a gente vai ter um caso onde eu tenho a distribuição, e aí a gente tem o filtro, onde eu consigo tirar alguns dos contatos registrados para entender melhor como está a distribuição. E o que é esse filtro? O filtro, lembra que eu falei que tem 1.018 pontos e que cada ponto desse tem 256 intensidades? Esse filtro, eu estou tirando contatos que tenham intensidades muito leves. E eu estou trazendo tirando e deixando só contatos mais intensos. Então, eu consigo filtrar essa informação. Porque quando o paciente morde o sensor, né, quando ele oclui com o sensor interposto, esse papel tem que dobrar para conseguir fazer a intercuspidação. Lembra que a gente falou que ele é um papel flexível e que ele tem essa capacidade? Mas dependendo da anatomia do paciente, eu vou ter esse papel, esse sensor capturando alguns contatos mais laterais e que não são contatos reais. Eles acontecem porque o sensor está resvalando ali e eu estou conseguindo sentir essa pressão, né? O sensor registra isso como pressão. Então, em alguns casos, a gente pode lançar mão desse filtro para poder, ó, tá vendo aqui, ó? Essa informação aqui, ela é muito mais clara quando eu filtro e eu tiro esses contatos muito pequenininhos, muito leves, que muito provavelmente foi em função de resvalo. E a gente vai conseguir avaliar as lateralidades. Aquele outro caso que eu mostrei não tinha nenhuma interferência, e aqui eu já tenho uma interferência acontecendo no início do movimento. Eu vou passar de novo para vocês verem. É uma interferência mais leve, que não dura muito tempo, então o paciente atingiu a máxima, e quando ele começa a fazer o movimento, o molar aqui atrás ainda fica com contato, mas é um contato que sai mais rápido. Quando eu avalio a lateralidade esquerda, ele faz o contato e olha o tamanho da interferência que ele faz, olha como ela é clara e quanto tempo ela fica aqui durante o movimento. Então, o paciente vai para MH, estou registrando MH, e aí ele começa a fazer a lateralidade para a esquerda e ele mantém uma interferência quase que durante o movimento todo, ancorado aqui em último molar, tá? Então, é com esses recursos que a gente vai trabalhar. E essa interferência pode ser responsável por uma fratura, pode ser responsável por um dente que está mais sensível, porque ele trabalha com muita força, né? O contato no lado de balanceio, ele é muito mais deletério do que um contato do lado de trabalho. Então, a gente vai começar a fazer uma correlação clínica com esses achados ao longo do movimento. E aqui a protrusão, eu vou conseguir avaliar se tem alguma interferência, nesse caso também não tem, mas às vezes a gente tem aqui uns contatos acontecendo, pacientes ancorando movimento de protrusão em posteriores. Então, esse para mim é a primeira grande utilidade, e eu consigo utilizar esses gráficos para conversar com o paciente, para explicar para o paciente o que eu estou vendo, e então ele volta, ele começa a melhorar essa percepção dele, e a gente começar a entender qual é a correlação desses contatos com as queixas clínicas que o paciente traz.
Passado essa análise inicial do paciente, de como ele funciona na habitual, eu também posso utilizar o OcuSense dentro de uma análise funcional completa. Então, como que eu faço uma análise funcional completa? Ela começa com a avaliação da habitual, que a gente conversou agora antes, e eu também posso utilizá-lo para fazer o registro do diagnóstico de um contato cêntrico. Como que a gente faz isso, né? Normalmente, como a gente faz isso dentro do fluxo digital? Dentro do fluxo analógico, a gente faria uma moldagem, superior, inferior, registro de arco facial, registro de relação maxilo-mandíbula e leva para o articulador. Dentro do fluxo digital, a gente faz exatamente essas mesmas etapas, mas dentro só com ferramentas digitais. Então, a gente vai fazer o escaneamento de arcada superior e inferior, registro dessa posição intermaxilar da relação central. O que é a relação central? É uma posição de estabilidade esquelética, tá? Quando a gente vai avaliar, eu tenho o sistema funcionando numa estabilidade dentária, porque a posição dentária ela é mandatória dentro da posição geral do sistema, mas eu também tenho uma posição de estabilidade esquelética. Em algumas situações, eu vou precisar escolher uma dessas duas posições para poder trabalhar. Se eu escolher a posição dentária e não alterar essa relação, se eu tenho uma diferença entre posição de estabilidade esquelética, que é a nossa relação central, que é a posição de melhor acomodação fisiológica dos côndilos, e a posição dentária, se eu tiver uma diferença entre essas duas posições e eu escolher manter a relação de máxima intercuspidação que esse paciente tem, esta máxima intercuspidação precisa ser estável. Eu não consigo manter um sistema saudável com uma instabilidade de máxima intercuspidação e essa máxima intercuspidação sendo diferente da estabilidade esquelética. Ou eu tenho estabilidade esquelética coincidente com posição dentária, e aí, mesmo que essa posição dentária não seja muito estável, a minha posição esquelética mantém esse sistema saudável, ou se a minha posição dentária for diferente da minha relação cêntrica, a minha posição dentária precisa ser estável, tá? Então, a gente vai fazer a avaliação para entender qual que é a discrepância, qual é a diferença e avaliar esse paciente, entender quem é esse paciente e como está funcionando esse sistema. Então, aqui a gente vai fazer um registro com o mini-reg, a gente usa o mini-reg para poder fazer a captura dessa posição, né? E o arco facial. Aqui é um arco facial digital, que é o arco de Nicole, desenvolvido pelo Dr. Sérgio Yassuda, e aí a gente transfere tudo isso para dentro do software, um alinhamento de eixos condilares e o plano de Frankfurt. Eu vou ter a posição da minha maxila e aí eu alinho esses registros para poder, então, fazer a movimentação mandibular a partir do eixo condilar e ter o meu contato cêntrico. Então, quando a gente faz isso e leva para o software, eu tenho aqui o meu contato cêntrico. E a pergunta é, eu consigo fazer isso no OcluSense? A gente vai ver que a gente consegue reproduzir isso no OcluSense. Então, aqui eu tenho o meu primeiro contato cêntrico no Mesh Mixer, na análise oclusal feita com registro de arco facial, registro com mini-reg da posição da relação maxilo-mandíbula, e aqui eu tenho um registro por deglutição com o OcluSense, onde eu consigo ter o registro, ó, eu tenho um contato com maior intensidade aqui, que corresponde a esse contato aqui. Se a gente for olhar, para quem está mais habituado com o software, esse contato é muito leve. Esse trespasse de malha aqui, ele é muito leve. E quando eu fiz esse registro, eu falei, nossa, tá errado. Tem 2 pontos de contato cêntrico, né? Ou um dos dois está errado. E aí eu resolvi fechar um pouco mais, em virtude desse contato estar muito leve, eu falei, deixa eu fechar um pouquinho mais
para ver se eu tenho uma equivalência. E tá lá, ó, eu tive esse contato com mais intensidade, este contato com uma menor intensidade, só que aqui na minha ferramenta, no meu software, eu vi que tem mais um pontinho que está querendo aparecer aqui. Eu falei, deixa eu avançar um pouquinho esse registro aqui para ver se tem alguma correspondência. E tá lá, ó, normalmente essa é a intensidade que a gente encontra quando faz um registro, um contato cêntrico, e tá lá, ó, eu tenho esse contato acontecendo aqui, esse contato acontecendo aqui e esse contato acontecendo aqui. E aí eu fui buscar esses contatos no scanner, então a gente tem lá a reprodução desses contatos também pelo escaneamento. Juliana, o OcluSense tem a mesma fidelidade, o scanner tem a capacidade de registrar. É o caminho mais fácil? Não é o caminho mais fácil, tá? O caminho mais fácil da gente fazer análise de contato cêntrico é pelo software, fazendo o registro e tendo a informação privilegiada. Por quê? Porque quando eu faço o registro para fazer análise oclusal digital, eu não tenho atividade muscular. Eu faço esse registro com o mini-reg, então eu tenho uma abertura, um apoio anterior e eu não tenho atividade muscular na captura do registro de oclusão que eu faço com o scanner. Quando eu venho para o scanner, eu preciso que esses pontos fiquem estáveis, mas isso aqui é muito instável. Então, eu preciso de uma musculatura mantendo esses contatos, e aí eu crio alguns stops aqui para não deixar o paciente deslocar, mas eu tenho uma musculatura atuando aqui. Então, é mais difícil eu conseguir reproduzir isso daqui sem ter essa informação prévia. É muito difícil eu achar esse padrão de distribuição de contatos diretamente pelo scanner, tá? E com o registro de deglutição, a gente tem uma técnica para fazer esse registro, né? A gente interpõe o OcluSense, pede para o paciente morder engolindo a saliva. O primeiro contato da deglutição, como os dentes estão entreabertos e eles começam a fazer toque, o sistema usa a estabilidade esquelética. Então, normalmente, os contatos iniciais da deglutição, eles acontecem em RC. E aí, esse paciente desliza para poder atingir a máxima intercuspidação, ganhar uma estabilidade dentária, para poder fazer uma estabilidade mandibular e mudar e fazer a segunda fase da deglutição, que é a fase laríngea, onde a gente muda eixo de movimentação muscular. Então, é possível a gente conseguir fazer esse registro com o OcluSense, mas, mais uma vez, a atividade muscular aqui pode gerar algum fator de confusão e que a gente não consiga logo de cara fazer esse registro, tá? Então, é uma forma de fazer, mas é mais do que isso, uma forma de mostrar para vocês que funciona e que a gente consegue trabalhar com as diferentes ferramentas digitais, buscando as mesmas informações. O que acontece é que eu preciso entender em qual momento cada uma dessas ferramentas vai me dar um caminho, às vezes, mais fácil para poder utilizar. Aqui a gente também tem um outro caso mostrando um caso montado analogicamente, o mesmo caso montado digitalmente, e aqui os contatos cêntricos encontrados com a montagem digital, com o escaneamento, com a montagem analógica, e aqui o registro desses contatos sendo equivalentes e acontecendo também com o registro por deglutição feito com o OcluSense, tá? Mas este é um recurso que ele é didático, às vezes útil para algumas situações, mas esse diagnóstico de contato cêntrico ele é melhor observado e mais fácil de fazer
dentro do software com os registros, e aí o OcluSense entra como um a mais, um detalhe a mais para poder fazer essas verificações, tá? E aí a gente vai entender por quê. Porque quando eu vou fazer uma análise funcional completa, o que menos me importa, muitas vezes, o que menos me dá uma informação relevante é aonde é esse contato cêntrico. O que faz diferença, na verdade, é quais os contatos acontecem do movimento de RC para MH, que é esse movimento de deglutição que o paciente faz. Por que que essa informação em si é importante? E aqui entra o OcluSense com uma grande importância nessa análise. Por quê? Porque muitas vezes a correlação clínica que eu procurava com alguma lesão cervical, com alguma fratura, com alguma trinca, alguma queixa clínica de sensibilidade, de dor que esse paciente traz, que eu não encontrei na análise da máxima intercuspidação, eu vou encontrar durante este movimento, que é o movimento de deslocamento mandibular da estabilidade articular para a estabilidade dentária. E como esses contatos vão mudando e com que intensidade esses contatos acontecem. Aqui entra, sim, a importância de eu saber a intensidade e quais são esses contatos. Mas, para que eu consiga fazer esse registro, eu tenho que saber o meu ponto de partida, para daí eu checar se o que eu estou vendo no OcluSense está correto. É isso mesmo que eu estou vendo. Então, aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês casos onde eu registrei o paciente em cêntrica e o paciente em MH, e aí o próprio sistema consegue gerar esse movimento que acontece, esse movimento mandibular que acontece da estabilidade articular para a estabilidade dentária. Qual é o problema quando eu faço isso? Eu tenho a posição inicial e final só. Então, eu vou ter só os contatos iniciais e os contatos finais. O que aconteceu durante esse percurso, eu não sei. E o OcluSense consegue me dar essa informação. Então, eu sei que o primeiro contato acontece aqui, logo na sequência, ele vai fazer essa distribuição de contatos que a gente vê aqui, e então, olha como ele vai mudando a intensidade, quanto tempo ficam esses contatos à medida que o paciente vai fazendo esse fechamento e essa intercuspidação. Então, é aqui que eu consigo fazer a correlação clínica com as queixas que o paciente está trazendo. Aqui, o fechamento de RC para MH, clinicamente, é uma paciente bem treinada, bem com uma boa percepção corporal, que já tinha entendido aonde era RC, aonde era MH, qual era o contato. Então, assim, foi um registro feito para a aula, nem sempre a gente consegue um paciente com uma coordenação e uma boa percepção corporal, assim. Então, pacientes com hiperatividade muscular, nem sempre a gente consegue fazer essa simulação. Então, ela bate lá e escorrega. Qual que é a sensação? Que ela escorrega, né? E olha o que o OcluSense mostra pra gente. Ela bate aqui, mas ela vai fazer o movimento de deslize ancorado lá do outro lado, olha. E só então ela faz o movimento para alcançar a máxima intercuspidação dela. Então, é muito rica essa informação para entender que muitas vezes eu estou olhando aqui achando que só este dente vai ser responsável por fazer essa acomodação mandibular. E, na verdade, não. A gente vai tendo diversos contatos acontecendo com diferentes intensidades até que a gente alcance, até que esse paciente alcance a habitual dele. E a gente também consegue fazer essa simulação no software. Então, aqui eu tenho esse mesmo caso, né? Com o contato cêntrico, o contato em MH, e eu consigo fazer essa simulação. Ela fecha e desliza, ela fecha e desliza. E é muito legal para a gente ver
quanto que eu tenho de movimentação lateral, quanto eu tenho de movimentação anteroposterior, o quanto essa mandíbula faz de giro anti-horário para poder fazer essa intercuspidação. Esses dados são muito importantes, mas aqui eu só tenho posição inicial e posição final. Eu não sei o que acontece ao longo desse percurso. Então, mais uma vez, essas ferramentas se completam, elas se complementam para que eu entenda o que está acontecendo com o sistema. Então, aqui a gente tem o mesmo caso, ó, RCMH, e aí a mesma simulação do caso anterior. Então, aqui a gente fecha a análise oclusal. Então, eu vou usar com a análise oclusal para habitual, para entender como eu posso estabilizar esse paciente na habitual dele, sem precisar, às vezes, fazer uma grande alteração de padrão oclusal. Se eu tiver um sistema equilibrado, ele consegue se adaptar. Qual é a nossa grande falha? Hoje, muitas vezes, a gente não estabiliza esses pacientes na habitual. E a gente, e muitos, né, que trabalham com oclusão, acham que a gente tem que sempre trazer o paciente para RC. E não, eu não obrigatoriamente preciso mudar o padrão oclusal de todo mundo. Em torno de 90% a 95% dos pacientes não têm RC coincidentes com MH. Né? A natureza teria errado muito se a gente falasse que todo mundo tem que ser coincidente. Isso não procede. Eu vou usar RC em algumas intervenções que eu vou fazer, como a minha posição de estabilidade do sistema. Numa ortodontia, numa movimentação ortodôntica, eu vou usar a posição de estabilidade esquelética para poder fazer essas movimentações. Numa reabilitação oclusal, reabilitação protética, eu posso usar essa posição de estabilidade esquelética para poder construir a minha estabilidade dentária, mas eu não obrigatoriamente preciso tirar um paciente que não tem MH coincidente com RC para RC. Não preciso, desde que o meu sistema, que esse sistema esteja bem estabilizado na posição dentária. E é o que a gente pouco faz, essa estabilização de sistema dentro da habitual, de como aquele sistema se organizou para que a gente possa mantê-lo funcionando bem. Bom, próximo tópico de quando usar o OccluSense nas reabilitações orais. E aí a gente vai dividir o uso durante a fase de provisórios e durante os definitivos. Como é que a gente toma a decisão, né, nessas duas fases diferentes? Então, aqui eu tenho um caso que chegou para mim por erosão ácida, muito refluxo. Essa paciente chegou assim para mim por refluxo gastroesofágico. Ela já vinha numa via sacra de dentistas com sensibilidade, fazendo restaurações cervicais há vários anos, e ela chega para mim nessa condição com o seguinte relato: eu não consigo mais nem escovar os dentes, de tanto que dói os meus dentes, né? Tá ficando difícil comer, tá ficando difícil higienizar, porque eu tenho muita sensibilidade. Então, eu olhei esse caso tem uma mordida cruzada posterior, uma alteração de posição de incisivos, que esteticamente, para fazer uma reabilitação, não eram favoráveis. Então, essa paciente precisava passar por uma movimentação ortodôntica, mas não dava para deixar ela assim até essa ortodontia coroa mal adaptada, gerando doença periodontal. Então, essa paciente precisava de uma provisionalização para poder ganhar um pouco de estética, ir para a ortodontia e a gente trabalhar com calma para fazer um planejamento adequado. Então, aqui é a fase de provisionalização. Então, eu fiz o planejamento digital, né? A gente trabalhou com ela em RC, eu fiz o planejamento digital e aí eu provisionalizei esses dentes e eu tinha que deixar sem contato em anteriores, mas ao mesmo tempo eu precisava, a gente já conseguiu melhorar um pouco aqui a compensação da mordida cruzada, a gente foi deixando em topo para a ortodontista conseguir ir trabalhando essa movimentação, desgastando à medida que ela precisasse.
E, mas eu precisava de alguns detalhes aqui para a orto conseguir trabalhar e a paciente conseguir comer durante esse trabalho. Então, qual foi a minha decisão? A gente estabilizou essa paciente com contatos mais pontuais, mais equilibrados, mas deixando toda essa região anterior sem contatos para a orto fazer a movimentação que ela precisava. Nossa, Juliana, essa distribuição de contatos está horrível. Tá, por quê? Porque é provisório pré-movimentação ortodôntica. Não adianta eu refinar muito esses contatos, porque tudo isso aqui ia modificar. Então, meu objetivo, a minha tomada de decisão aqui foi em intensidades, o quanto eu conseguia deixar esse sistema mais equilibrado, essa paciente mais funcional, para que a gente pudesse fazer o tratamento dela. E aqui já é o ajuste de definitivos pós-orto, já com as coroas em posição, e aqui é já o ajuste final desse caso. E qual é a minha dica para os ajustes finais em reabilitações oclusais? Eu não uso o OcluSense como ferramenta inicial destes ajustes. Então, eu começo com os carbonos, fazendo sempre dupla marcação. Então, a gente entra com carbono de 100, eu gosto mais do de 100 do que de 200, acho o 200 mais grosso. E o meu objetivo com carbono de 100, o BK01, é transferir a cola que esse carbono tem para cerâmicas, e aí a gente vem com um carbono de 40 micras, né, um papel de 40 micras ou de 12 micras, que vai transferir a pigmentação. Então, se eu usei um carbono de 100 micras azul, eu vou usar um carbono de 40 vermelho. Por quê? Porque o carbono de 100, além dele ter o pigmento, ele tem uma cola, que é a transculase. Essa transculase, ela vai captar o pigmento do carbono de 40 ou de 12, né, que são carbonos mais fininhos, e que em superfícies muito polidas, como cerâmicas, às vezes úmidas, esse pigmento não se transfere tão bem. Então, a gente usa sempre o recurso da dupla marcação. Um carbono que tenha transculase, que leva a cola, que consegue fixar o pigmento de um carbono mais fino para que a gente tenha a marcação dos contatos. Então, eu começo fazendo o meu ajuste já com os carbonos tradicionais, e aí quando eu falo assim, tá ótimo, tá bom, era o que eu gostaria, era como eu terminaria um ajuste. Aí eu vou para o OcluSense. E o OcluSense me mostra como muitas vezes os contatos estão certos, mas as intensidades não. Então aí eu refino essas intensidades das distribuições de contato, que me ajuda muito. Por exemplo, se eu sei que tem muita diferença de intensidade, eu vou ter que pesar um pouquinho mais a mão ali naquele contato específico para desgastar um pouquinho mais. Se falta pouquinha coisa, às vezes um toque um pouquinho mais leve já é suficiente para a gente conseguir essa qualidade de distribuição de contatos. Tá vendo que aqui está sem filtro? Se eu filtrar aqui esses contatos pequenininhos aqui de resvalo, eles somem todos. E aqui o OcluSense pegou um contato que no Shimstock, que é aquela tira metálica de 12 micras, eu não peguei, que foi o contato ainda nesse central, que se vocês lembrarem, tinha uma doença periodontal aqui, uma movimentação grande, ela tem uma perda óssea importante aqui, que nessa paciente, esse contato aqui não me é permitido ficar. Eu preciso tirar esse contato de forma que ele não tenha sobrecarga para não ter movimentação. Então, aqui é como a gente começou os provisórios e aqui como a gente terminou já na fase de definitivos. Uma próxima utilidade, né, uma outra situação clínica que a gente usa muito o OcluSense
para ajudar a gente a tomar a decisão e poder fazer um bom refino nesses ajustes são as placas oclusais. Então, e aqui com a placa oclusal, eu fui aprendendo um pouco sobre a importância da atividade muscular do paciente. Muitas vezes, se o paciente é um apertador, ele é um paciente parafuncional, normalmente ele tem muita hiperatividade muscular. E isso vai alterar os contatos oclusais que esses pacientes apresentam. Dependendo do grau de hiperatividade, do grau do quão machucado estão esses músculos por conta dessa hiperatividade muscular, a gente vai ter oclusões muito instáveis. Então, é super importante que a gente tire esse fator muscular na hora de fazer os ajustes oclusais. E eu aprendi muito sobre isso para transpor isso para a dentição e entender que o paciente com hiperatividade muscular, eu vou ter alteração no registro com escaneamento, eu vou ter um registro com oclusência alterado, muito instável, onde aqueles contatos eles sobem e descem no tempo todo pela atividade muscular, fazendo o uso com placas, porque a gente consegue ver a diminuição dessa atividade na própria placa. A gente vai ver alguns casos onde eu mostro isso. Então, aqui é como eu instalei a placa no D0, né? Isso já é meu refino de ajuste do dia da instalação. Eu normalmente não refino o ajuste no primeiro dia. Por quê? Porque essa musculatura está muito instável, essa musculatura está muito judiada, então eu tenho uma interferência, eu vou gastar muito tempo fazendo esse ajuste e depois eu vou ter que fazer esse ajuste de novo no retorno. Então, eu me preocupo em deixar com contatos posteriores bem distribuídos, onde eu vou dar condição dessa musculatura ter uma melhora clínica. Aqui é o refino desse ajuste já com 30 dias. Então, eu não preciso esperar tudo isso para fazer esse refino, tá? Com alguns dias usando a placa, esse paciente já vai apresentar uma melhora significativa desse quadro muscular. Aqui era um protocolo de 30 dias que eu vejo esse paciente, às vezes 15 dias, às vezes 30, depende muito de quem é o paciente, qual é a disponibilidade que esse paciente tem para voltar. Então, aqui é como a gente entrega, né, o ideal da distribuição de contatos de uma placa oclusal. E aqui é esse mesmo paciente, só que usando filtro, tá vendo? Ó, é esse mesmo dia, é o D30 aqui do paciente, usando filtro. Então, tá vendo que esses resvalos, esses contatos menores, eles somem. Então, é para mostrar que a gente tem mesmo uma boa distribuição e que isso são contatos que não estão realmente acontecendo. E aí a gente pode usar o OcluSense, para mim é uma grande ferramenta no controle de médio e longo prazo da estabilidade dessas placas. Então, se o paciente tem uma alteração articular, eu vou conseguir avaliar se esse paciente está estabilizando ou não. Se é um paciente rangedor, que range muito, eu preciso convencê-lo que ele não pode dormir sem placa. Quando eu mostro o desajuste que essa placa apresenta de uma consulta para outra, eu mostro visualmente o quão importante é ele usar a placa. Por quê? Porque se ele não estivesse usando, ele estaria desgastando o dente, ele poderia estar quebrando alguma restauração. Então, é um dado muito objetivo para a gente trabalhar com o paciente de acordo com cada situação clínica. Então, se eu estou fazendo o controle de uma alteração articular, paciente que chega com inflamação articular, eu posso monitorar a estabilização desse quadro pelos registros dos contatos na placa. Então, é bem legal esse recurso de você comparar diferentes datas, diferentes momentos desse paciente e
e mostrar a evolução do caso para o paciente com o Oclusense. Aqui é um outro caso, onde eu vou mostrar para vocês a importância da gente cuidar dessa musculatura. Então, aqui é como a placa chegou do laboratório, né? Então, ela chegou bem desajustada em termos de equilíbrio de contatos dos dois lados. Tem os contatos, mas eles não têm a mesma intensidade. Então, eu busquei um contato, uma distribuição de contatos onde eu tivesse uma melhor distribuição de pontos e intensidades. Então, aqui é o D0 no final do ajuste, como eu mandei esse paciente para casa. E aqui, 30 dias depois, olha como mudou. Eu não fiz nada. Isso aqui eu não fiz nada nesse paciente. É esse mesmo paciente que foi para casa que voltou. Olha a diferença, ó, não tem filtro e eu não pus a mão, não pus broca, não pus nada nessa placa. A única diferença que a gente tem deste momento para esse é uma melhor condição muscular, tá? Então, é muito importante que a gente entenda a influência da atividade muscular quando a gente vai fazer análise de contatos oclusais, seja por oclusense, seja por scanner, né? O pessoal tem reclamado muito, eu faço o registro com o scanner e a coroa volta alta do laboratório. Quem é esse paciente? Como você está dando a sua voz de comando na hora de você fazer o registro da mordida desse paciente com o scanner? Ele é um paciente que tem hiperatividade muscular e você está pedindo para ele morder, né? Ou você está pedindo só para ele fechar? Então, isso faz uma diferença muito grande no que a gente vai capturar de informação com essas ferramentas digitais. E aqui é como essa paciente chegou, ó, com vários contatos ainda de cúspides de não trabalho, né? Eu tenho aqui alguns contatos externos, e aqui já é o refino do ajuste dessa placa, onde a gente já tem uma distribuição ideal para uma placa oclusal. E para a gente finalizar, uma demanda que tem surgido muito agora com os alinhadores, né, que são os ajustes oclusais pós-ortodontia. A gente tem tido uma dificuldade muito grande na finalização dos casos ortodônticos com alinhadores, né? Em função da espessura da placa, a gente tem tido uma dificuldade muito grande de intercuspidação, de um refino dessa intercuspidação na fase final do tratamento. E alguns pacientes, a gente às vezes precisa lançar a mão de alguns acréscimos, de alguns ajustes estratégicos por acréscimo para que a gente estabilize o sistema. Esse é um caso complexo, que não foi só por conta de alinhadores, né? É um caso com várias anquiloses. Então, eu tenho esse dente anquilosado, esse sem movimentação, que também não conseguimos movimentar, mas uma relação de caninos ruins, difícil de estabilizar, de dar uma boa distribuição. Então, esse paciente foi para uma ortodontia para melhorar a inclinação e relação de dentes, para que a gente pudesse, então, no final, fazer algumas estabilizações. Então, aqui já é o inicial dele, ó, uma distância muito grande de caninos, uma inclinação de molares, uma intercuspidação pobre de molares, a gente vai ver aqui na ativação de contatos, uma relação de cúspide de trabalhos com fossa ruins, então, e ele só tinha esses contatos aqui na habitual que ele se encontrava quando ele chegou para a gente avaliar. Então, você vê que muito ruim a distribuição de contatos, de estabilidade, e aí a nossa proposta foi uma movimentação ortodôntica previamente à parte reabilitadora.
Então, aqui já é pós-ortodontia, pós-movimentação, algumas limitações em função de anquiloses, mas a gente já teve uma posição melhor entre esses dentes. E aí eu precisei fazer alguns acréscimos para poder fazer uma melhor estabilização. Então, agora eu já tenho uma relação de cúspide e fossa melhor, com uma melhor inclinação de pré-molares, de cúspides de pré-molares, para eu conseguir fazer, fazer uma melhor distribuição. E assim é como ele terminou a orto. Olha lá. Muito pobre essa relação de contatos dele, onde eu não consigo estabilizar nada com nada, né? Então, não dá para finalizar uma ortodontia assim. Então, a proposta foi alguns acréscimos. Aqui nesse vídeo eu já fiz alguns acréscimos em resina em algumas pontos mais estratégicos de estabilização. Fiz o preparo para as facetas. Aqui a gente tem um dente tratado endodonticamente com acesso, então eu já tinha uma destruição da palatina. Esse dente era mais vestibular do que o 11 e muito amarelado. Então, aqui a gente entrou numa negociação com o paciente em relação à estética, não era um paciente com uma exigência estética muito grande, onde a gente entrou numa negociação com ele de vamos preservar o máximo que a gente puder de estrutura, conseguindo o melhor do resultado, porque para a gente conseguir 100% de estética aqui, a gente teria que ter destruído muito esse dente, que não conseguimos fazer movimentação para melhorar a posição dele. Então, aqui a gente já tem alguns acréscimos estratégicos estabilizando essa mordida, já trazendo chaves de oclusão de dentes posteriores, de anteriores, de guias, né? A gente já tem alguns acréscimos ganhando guia de desoclusão. Aqui a gente já tem uma distribuição. E vocês vão ver que vai ficar faltando alguns contatos aqui desse lado, porque está faltando essa overlay aqui. E aqui é como a gente já tem a distribuição de oclusão dele pós-acréscimos. Então, na dinâmica a gente vê que ele tem uma boa distribuição já, faltando pré-molares e a finalização anterior. E aqui já é o caso finalizado, eu tenho fotos, eu pus o escaneamento, porque o escaneamento a gente consegue ir virando de diferentes formas, né? Então, aqui já é com a overlay, com as facetas colocadas e os ajustes, os refinos de ajustes feitos. Então, uma boa intercuspidação de cúspides de trabalho dentro de fossas, cúspides em cristas, ganhando estabilidade do caso. Então, esse caso não precisa de contenção, a própria dentição, a própria estabilidade oclusal gera uma estabilidade de contatos. E aqui foi o que eu comentei. Normalmente, os scanners trazem essa gradação do oclusograma em 2, que são 2.000 micrômetros, né? É muita coisa. 2.000 micrômetros são 2 milímetros, que é o espaço protético que a gente precisa para fazer alguma coroa. Então, a gente ajusta esse eutrios, a gente consegue ajustar essa escala. Aqui eu usei a escala para 200 micras, para poder entender melhor. O azul é o que tem de contato real e o que tem em verde é o que tem 200 micras de distância entre... Então, se eu bater um carbono de 200 micras aqui, eu vou encontrar esse padrão de distribuição. E aqui eu ajustei o sistema para um padrão de distribuição de 100 micras, né? E aí, quando a gente vê o final, a gente tem uma estabilidade oclusal, com uma boa distribuição de contatos, com uma boa distribuição de intensidade entre esses contatos, onde a gente vai ganhar uma estabilidade aí do tratamento realizado. Aqui os movimentos de lateralidade.
lateralidade direita, aí ele vai para a lateralidade esquerda, aí ele volta para MH, e aí protrusão. Então, a gente consegue fazer esse registro, inclusive como documentação de como a gente finalizou. Lembrando que se eu trabalhar com filtro aqui, eu vou tirar essa poluição de informação que eu tenho aqui, e o meu foco são esses contatos pontuais, né? Se eu tivesse um contato verde muito grande, ó, por exemplo, aqui é um contato que está mais amplo, né? Eu posso ir lá e diminuir esse contato para que eu tenha um contato mais pontual. Então, aqui isso me ajuda a tomar a decisão de que tipo de ajuste, como eu vou trabalhar esse ajuste ali na clínica. Então, aqui é como o paciente chegou, aqui é como a gente terminou, foi o que eu comentei, a gente negociou um pouco essa mancha do anterior, ele estava super satisfeito, para ele já estava feliz, estava muito amarelo antes, a gente conseguiu melhorar, mas mais o importante do que a estética é que a gente consiga trazer função e longevidade para esse sistema. Bom, pessoal, era isso. Eu vou abrir para vocês me fazerem perguntas. Obrigada. Peraí. Eu vou abrir. Quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Olha, cheio de gente querida aqui. Penha, Marcelo. Oi, eu não vi vocês entrando. Ninguém tem perguntas? Fala comigo, pessoal. Bom, Bom, aparentemente não tem perguntas para hoje, né? obrigada, Júlio. Ah, tem algumas coisas no chat, peraí. Eu não olhei o chat, O peraí. chat eu já respondi antes, Juliana, era questões De link, tá? de link, isso. Tá bom. Obrigada, Paola. Oi, Marcelo, obrigada. Boa noite, pessoal, boa noite. Então tá Bom, bom. quem tiver depois alguma dúvida, quiser mais alguma informação, a gente está disponível aqui para atender vocês. Ah, tem gente aqui falando que vai começar a usar e vai surgir as dúvidas. É isso É, aí. só não consegui identificar quem que é, porque está como user É, no chat aqui. gente, oclusência na bancada. Não deixem o oclusência guardado, porque na hora que o paciente está ali, você fala, poxa, aqui seria legal eu usar o oclusência. Se você tiver que parar a consulta para ir pegar o oclusência para montar e tá com o iPad sem bateria, ou ele está sem bateria. Não, o oclusência é na tomada, iPad carregado, para que vocês consigam realmente usá-lo, porque senão nunca entra na rotina. O Marcelo está aqui falando, pedindo para eu falar do curso. O Marcelo teve recentemente aqui com a gente, né? Eu e o professor Zanato, a gente tem um curso de análise oclusal, de análise funcional. Então, a gente tem tanto o fluxo analógico, para quem ainda não entrou no digital, como o fluxo digital, né? Como fazer essas montagens digitais, como fazer essas análises no fluxo digital. Então, quem quiser mais informação, entre em contato comigo pelo Instagram, lá no direct, que eu mando todas as informações sobre o curso. Tá vendo, Júlia? É isso, tem que estar na bancada. Se não está na bancada, não usa. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai encerrar por aqui, agradecer pelo tempo de vocês aí e vamos mantendo contato aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.
Um grande abraço. Boa noite. Até mais, tchau, tchau.